Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de um assunto que foi trazido pela Marilyn. Ela é estudante de um curso em Milagres, então ela trouxe um assunto bem específico de um curso em Milagres, mas eu acho que serve assim para todos nós. Quando a gente entra nesse caminho do autoconhecimento, quando a gente começa a tangenciar, né, esse assunto da espiritualidade, uma, ah, uma das coisas assim que um curso em milagres traz, um conceito, é que eu não preciso fazer nada. E isso traz muita confusão, assim, gera muita confusão nos estudantes de um curso em milagres, né? E também assim outras frentes, né, do sei lá, da espiritualidade que diz que como se fosse assim, outra coisa que um curso em milagres fala é que o roteiro já está escrito, né? Como se assim, todos nós já estamos salvos, todos nós já estamos lá em Deus, né? Então a gente não precisa fazer nada, porque no final da história a gente vai acabar se salvando, vamos dizer assim, que é essa ideia de um curso em milagres, né? Ou então outras frentes trazem a ideia de karma, né? De que a gente precisa vivenciar certas coisas para aprender outras, ou que a nossa escolha aqui é muito menos assim do que fazer, mas sim muito mais do que como a gente vivencia tudo isso que nos acontece, né? E uma das coisas também que o Curso Milagres fala, que eu já até gravei um vídeo aqui, talvez vários, é que a confiança resolveria qualquer problema percebido agora, ou seja, uma confiança de que algo está guiando a nossa vida. E aí isso pode ficar muito confuso. Então, uma das questões assim que a Marilyn trouxe é que ela achou que a vida dela deu uma estagnada, como se ela de repente estivesse sentada embaixo de uma árvore esperando os frutos caírem na cabeça dela, de preferência já maduro, sem bicho nenhum, né? Ou no sentido de que assim, exatamente, eu não preciso fazer absolutamente nada para que eu esteja no fluxo da vida, né? E a ideia, justamente, assim, tanto de um curso em milagres como das outras frentes, assim, que eu acredito e que também gerou muita confusão para mim, não é que a gente não precise fazer nada na forma nesse sentido, né? Mas eu acredito que tem muito mais a ver com uma questão da mente, principalmente no caso de um curso em milagres, assim, é importante a gente entender que um curso em milagres nunca está falando no sentido do indivíduo, no sentido de coisas a fazer, ele nunca está falando de comportamentos individuais especificamente, né? Mas que ele está falando sempre de uma postura, de uma posição mental mais frente às coisas do que uma posição comportamental. Então, nesse sentido, eu não preciso fazer nada. Então, por exemplo, quando eu entro em contato com alguns sentimentos, alguns pensamentos que a gente considera, né, negativos ali, como, por exemplo, o sentimento de raiva, eu não preciso fazer nada no sentido de eu não preciso agir em favor daquela raiva, né? Ou seja, eu não preciso atuar e ser, de repente, agressiva com alguém, sei lá, enfim, cometer um ato assim de agressão física, por exemplo, eu não preciso atuar nesse sentido, mas por outro lado também eu não preciso fazer nada no sentido de tentar me livrar daquele sentimento de raiva. E esse eu acho que é o exercício mais difícil para todos nós, né? A gente ficar com aquele sentimento, e quando eu digo ficar, até trouxe confusão, uma pessoa comentou o meu último vídeo, onde eu falei isso, sobre ficar com o sentimento, que ele falou, não, todas as frentes falam que você precisa deixar ir, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, quando eu falo ficar, não é que eu vou me agarrar e falar, ah, agora a raiva é minha e vou casar com aquela raiva, né? Pelo contrário, é perceber que eu sou um fluxo mesmo daquilo, quase como se fosse assim uma rodovia onde passa tudo quanto é tipo de carro. Às vezes passa carro, às vezes passa caminhão, às vezes passa, né? Às vezes passa uma Kombi, às vezes passa um carro meio velho, passa um carro meio novo, mas eu tô lá, eu continuo sendo a rodovia, essa estrada por onde esses carros passam, né? Uma imagem que eu gosto bastante é a imagem da tela, onde um filme está sendo simplesmente projetado e a tela não escolhe, fala, não, essa cena é muito violenta, eu não quero passar essa cena porque, né, não tem nada a ver comigo, a pureza, eu sou uma tela branca, afinal de contas, né? Então, nesse sentido, assim, da gente não deixar que as coisas sejam projetadas, percebam que elas são projeções, que os pensamentos vêm e vão, né? E nesse sentido de não fazer nada, dentro deste lugar onde eu não sou uma vítima dos meus pensamentos, ou seja, eu não me confundo, a minha identidade não se confunde com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, então é possível
que eu não faça nada num nível mental, mas as minhas atitudes, o meu comportamento vai fluir deste lugar onde eu não sou possuída, né, por tudo isso, onde eu percebo que esse fluxo de pensamentos não resume em quem eu sou. Porque o que. Aí, nesse sentido, eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. A gente tem muito essa ideia, assim, de que tem coisas que precisam ser curadas, eliminadas, e eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquele aspecto, eu preciso me esforçar. E o que eu tô dizendo aqui não é que eu vou, como ela colocou, né, sentar embaixo da árvore e esperar que as coisas aconteçam. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que, assim, não tem nada contra o qual eu precise lutar. Quando eu entendo que eu sou essa tela por onde passam essas coisas, mas eu não sou essas coisas, eu não sou esses pensamentos, eu não sou esses sentimentos, né? Então eu não preciso fazer nada nesse sentido. Mas a gente vai continuar, né? Eu gosto muito do ditado budista, que eu já acho que mencionei aqui várias vezes, que é, né? Antes da iluminação, corte lenha, carregue água. Depois da iluminação, corte lenha, carregue água. Ou seja, não vai mudar nada na vida da gente. É uma ilusão, né? A gente achar que muda. E outra coisa também, né, Merlin, que eu fiquei pensando assim, que você falou de estagnação, é que muitas vezes os nossos estímulos vêm das mudanças, vêm da agitação da vida. Parece que a gente tem que estar sempre agitado, ocupado, fazendo coisas, né? E isso, inclusive, é muito apreciado na nossa sociedade. Uma sociedade que não aprecia o silêncio, não aprecia a quietude, não aprecia momentos, justamente porque a gente está o tempo inteiro correndo de vivenciar, experimentar as sensações que estão ali o tempo inteiro batendo na porta, querendo se apresentar pra gente, né? Então a gente vem muito dessa sociedade que a gente precisa realizar muitas coisas, né? E talvez, assim, essa sensação de que se estagnou é que de repente a gente começa a perceber, depois de um autoestudo, depois de um estudo como um livro, né, de um curso em milagres, por exemplo, a gente começa a perceber que esses estímulos eles já não têm mais o mesmo poder sobre a gente. É quase como se a gente tivesse dado poder a coisas que na verdade não têm poder nenhum de mudar o nosso estado interno, de mudar a maneira como a gente se sente, de mudar a maneira de mudar aquilo que nós somos, né? E a gente durante muito tempo projetou o nosso estado interno nos acontecimentos. Então, de repente, esses acontecimentos param de ter esse efeito sobre nós. Na verdade, eles nunca tiveram, né? A gente de repente tira o poder que nunca foi das circunstâncias e aí parece que a nossa vida tá parada, que não tá acontecendo nada. A gente começa a ficar meio entediado e principalmente porque o ego da gente começa a falar assim, olha, tem alguma coisa errada, filha, você não tá percebendo? Sua vida não está andando desde que você começou a estudar o curso, como se a gente não tivesse estudado um curso em milagres, ou se a gente não estivesse no caminho espiritual, como se a vida tivesse muito mais agitada, a gente já tá nadando em rios de dinheiro, sei lá, ganhando na loteria, né? Com o namorado dos sonhos, enfim. Mas era isso que eu queria falar hoje no vídeo para vocês. Marilyn, espero ter te ajudado na sua pergunta e até o próximo vídeo. Namastê!